Hoje eu quero pegar o gancho da fala do irmão sobre perdão e refletir com vocês uma coisa. Quanto em vocês existe de resíduo que vira doença, que é mágoa, que é tristeza, que é prisão do passado, que é rancor, que é falta de coragem, que é dificuldade de andar na vida? Quanto disso está ligado ao perdão que não foi dado a alguém ou a alguma situação? E a vocês mesmos, obviamente. Mas hoje eu não quero falar do auto-perdão, porque esse irmão já falou muito bem hoje. Ele é fundamental, porque sem auto-perdão não tem liberdade, não tem autoestima elevada. Enquanto você estiver se julgando por baixo, se culpando, você nunca vai aprender a gostar de você. E sem autoestima, vem em decorrência disso as más escolhas para relacionamento, para trabalho, para o caminho, para tudo. Ela é fundamental. Então passa pelo auto-perdão. Mas isso o irmão já comentou hoje. Eu quero falar do perdão aos outros e às situações. Quanto desses males que vocês ainda carregam estão ligados ao perdão que não foi dado? E eu quero esclarecer uma coisa. Só esquece o que aconteceu quem tem Alzheimer. Se vocês não têm Alzheimer, vocês nunca vão esquecer os fatos do passado. Está registrado, vocês viveram, é fato. Quando se fala em perdão, não se fala em esquecer. Quando se fala em perdão, se fala em tirar um fardo de si mesmo. Esse perdão ao outro, ele não necessariamente tem que ser verbalizado para esse outro. Até porque às vezes é uma pessoa que já desencarnou, às vezes é uma pessoa de quem vocês já perderam contato na vida, às vezes é uma situação que é irreversível, é uma amizade impossível de ser retomada, é uma relação familiar impossível de ser retomada. Então ele não necessariamente precisa ser verbalizado para o outro. O perdão, ele tem que ser dado dentro. É o primeiro grande passo. Porque manter uma mágoa, um rancor, uma condenação a alguém é exatamente como você está segurando um carvão em brasa. Ele só vai queimar a sua mão, porque na maioria das vezes o outro nem sabe o que você está sentindo. O outro não tem noção do que fez, o outro não lembra o que fez, o outro já superou a situação. É você que está se machucando. É a sua mão que a brasa está queimando, não é a mão do outro. É como se você fosse oferecer o veneno para alguém e você tomasse. Então, o primeiro grande passo é você olhar para essa pessoa e lembrar que é um outro ser humano na jornada da vida, carregando toda a sua carga de outras encarnações como você, carregando uma bagagem de limitações como você, que muitas vezes não recebeu o que você esperava que essa pessoa desse. Ela não tem para dar o que ela não recebeu, o que ela não aprendeu. Se ela falhou, você também falhou em outras situações, em outros momentos, que faz parte. Por mais doloroso que tenha sido o fato entre você e essa pessoa, estão todos nessa vida aprendendo, em tempos diferentes. Talvez você jamais fizesse aquilo, porque já veio para essa encarnação com essa lição aprendida. Isso não se faz. Mas essa pessoa não veio com essa lição aprendida. Ela vem aprender agora. Talvez você já tenha feito algo parecido, mas há muito não faz mais, porque no seu tempo mais rápido de aprender, você entendeu que isso não é bom. O outro pode ter um tempo mais lento e até hoje não ter entendido que isso não é correto, que isso machuca, que isso traz para si mesmo energias negativas. Porque na medida em que você vai pelo seu caminho ferindo, magoando, traindo, passando por cima para crescer, você vai deixando um rastro de mágoas no caminho e toda vez que as pessoas lembram de você, elas vão lembrar com um sentimento ruim.
E essa energia chega a vocês nos momentos mais inusitados. Às vezes, fazendo uma prova, precisando de toda a energia positiva para concluir aquela prova, passar num concurso ou o que seja, e naquele momento chega essa energia negativa dessa pessoa que lembrou de você naquele dia. Às vezes, numa situação de risco, na estrada ou em algum lugar, chega essa energia negativa. O ideal é que, apesar do que nos fazem, que a gente siga fazendo o nosso melhor, que a gente siga fazendo o nosso certo. Não importa quantas vezes você foi traído em relacionamentos familiares, amorosos, profissionais, nem por isso você vai reagir igual, porque não é correto. Que a feiura fique sempre no outro, que nunca seja feita por você. Que o erro fique na mão do outro, não fique na sua, não fique marcado na sua história. Por mais que você esteja num ambiente hostil, de pessoas indelicadas, como é muitas vezes o ambiente profissional, nem por isso você vai ser mais um. Você vai ser aquele sim, que sorri, que cumprimenta, ainda que ninguém responda. Mas você vai fazer a sua parte. Você vai tentar ser sim aquele que ouve, ainda que ninguém pare para te escutar. Mas você vai ser aquele que ouve. Você vai ser aquele que estende a mão, não importa se não tem mão estendida para você. Você vai fazer o seu melhor, você vai fazer a sua parte. Você vai deixar um rastro bom no seu caminho para que sempre que as pessoas lembrem de você, elas lembrem com carinho, elas lembrem de coisas boas, porque essa energia também vai chegar para vocês. E aí na hora da prova, essa energia está chegando para somar. Na hora do risco, essa energia pode salvar. Na hora de uma doença, são orações de coração que chegam para você por causa das boas lembranças que você deixou no seu caminho. Mas você não consegue fazer essa jornada se você carregar no seu peito, ocupar o espaço da sua memória com mágoa, com rancor, com prisões do passado. É preciso perdoar, nem que seja por orgulho. Eu quero me livrar disso, porque está me incomodando. E eu não consigo seguir com esse peso. Então, por mim, eu vou me livrar desse peso. Não importa se o outro vai saber ou não vai saber que eu me livrei desse peso. Eu preciso saber. Isso é importante para mim, para meu caminhar, para minha liberdade. Eu preciso abrir espaço no meu coração e na minha memória para coisas novas, para coisas boas. Eu vou levar na bagagem as boas lembranças. As lembranças ruins, eu vou deixar que o tempo esmaeça, que o tempo desbote, para chegar no momento em que eu nem me lembre mais. Não porque eu estou com Alzheimer, mas porque aquilo é tão desimportante que não ocupa mais espaço no meu pensamento, na minha memória. E é preciso lembrar que aquela pessoa que você não perdoa está no seu altar. Ela está em destaque na sua vida. Você está dando uma importância enorme para ela. E aí tem que pensar, ela merece esse destaque todo? Ela merece esse gasto da minha energia todos os dias? Ou toda semana, quando eu me lembro? Toda vez que eu me deparo com um fato, eu me recordo e está lá a pessoa no meu altar, destacada, cheia de importância. Ela realmente merece esse lugar de destaque na minha vida? Não. Vocês dão muita importância ao que não tem mais importância. Se é uma pessoa que ainda machuca, ainda está na sua vida, ainda fere, e seja ela quem for, se afaste. Não tem ninguém de quem vocês não possam se afastar. Tenho certeza disso. Não importa qual é o grau de parentesco, de relacionamento que vocês têm. Não existe ninguém de quem você não possa se afastar. E não é o se afastar para sempre. Porque às vezes aquele momento não é propício para a solução de um relacionamento. Às vezes afastar dá um tempo de amadurecimento para ambas as partes e tentar novamente lá na frente, me refiro a isso aos laços de família, que são insolúveis enquanto vocês estiverem encarnados. Às vezes o afastar é o tempo de amadurecer de cada um.
lá na frente se tenta novamente, ainda não conseguiram ajustar, afasta, porque essa tentativa frequente de tentar ajustar uma coisa que algum dos dois não está pronto para ajustar, só piora, só desgasta mais. E se é um relacionamento amoroso, e está ferindo demais, e está machucando muito, e há desrespeito, e há toxicidade, encerre, encerre. Ninguém nasceu colado. Não está escrito em lugar nenhum que tudo tem que durar para sempre. Porque vocês não duram para sempre. Todo mundo morre. A pedra, a planta, o bicho, as pessoas. As pessoas têm que estar juntas enquanto elas podem trocar. Enquanto essa troca for positiva. A partir do momento em que não é mais, em que a sua vida, a maior parte do tempo, é uma montanha-russa de emoções, em que a maior parte do tempo a relação é de tensão, é de ansiedade, é de carência, essa é uma relação que não existe mais. Ela está ali por teimosia e por outras razões que, por favor, não chamem de amor. Porque onde há amor não existem essas coisas. Existem desavenças, existem altos e baixos, normal. Mas não existem essas outras coisas. Não põe o nome amor em dependência, em paixão, em necessidade física, em necessidade emocional, carência. Deem o nome certo para cada sensação e emoção que vocês vivem dentro dessa relação. Perdoem e deixem ir. Se perdoem e deixem ir. Abram espaço para novas oportunidades, inclusive de aprender a ser feliz consigo mesmo, que é a mais importante, sem bengalas, sem muletas, sem amuletos, se dando bem consigo mesmo, se auto-perdoando, aprendendo a se gostar, a aceitar as características que tem e usá-las da melhor forma possível, baixar a régua da expectativa. E isso também vale para os outros. Expectativa é uma fantasia que a pessoa cria e que o outro não tem obrigação nem condição de atender. Isso é uma fantasia da pessoa. Ela cria um ideal de postura ou de relacionamento e obriga o outro a cumprir aquele ideal que não estava nele. Ele nem sabia. Ele estava entrando nessa história tendo que cumprir uma expectativa com uma régua lá em cima. Não criem expectativas na vida sobre nada, nem sobre filhos, porque eles vão ser o que eles quiserem ser de qualquer maneira, porque é uma alma imortal que encarnou através de você, mas que tem um caminho para seguir. Vocês seguiram os de vocês, independente da aprovação de pai e mãe, que a alma puxou para o caminho que tinha que ir. Os filhos de vocês também vão fazer a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa, e é isso que tem que fazer mesmo. E eles vão viver a vida que eles acharem melhor, ainda que você ache que aquilo é uma loucura, que vai dar tudo errado. Mas você não sabe nem o que é bom para você, como é que vai saber o que é bom para o filho, para o outro? Não criem expectativas, não esperem nada de ninguém. Só vivam, convivam com as pessoas, aceitem o que vier, com gratidão e ponto. Se você precisa de mais, busque mais, mas não obrigue quem está do seu lado a cumprir esse mais, porque ele pode não ter para dar e não tem obrigação nenhuma. A expectativa é uma fantasia muito nociva. E aí geram-se situações que desaguam na mágoa, no rancor, na tristeza, e de novo você está com a brasa quente na sua mão. Magoado, magoada, porque o outro, a outra, não fez do jeito que você queria que fizesse. Perdoe essa pessoa por não ter para dar o que você precisava. Ela não está errada, ela só não serve para você. É a peça que encaixa em outro jogo, mas não encaixa no seu. E isso vale para a família. Vocês podem ter a expectativa de uma mãe
amorosa, carinhosa, como tem nos filmes bonitos. A mãe é só uma mulher. Ela é só um ser humano, igual você. Ela não pensa em você 24 horas por dia. Você é uma parte da vida dela, você não é a vida dela. E aquela mulher, ela tem muita vida dentro dela, que você não faz ideia do que seja, porque você nunca parou para perguntar, porque você nunca se deu conta que ali existia uma mulher. Para você, aquilo é a mãe, que é um cargo único. Você não sabe nada sobre a vida íntima dela, os sonhos dela, os pensamentos, as frustrações, as vontades, nada. Que a mãe está ali para amar e servir vocês. E muito do mau relacionamento de filhos com mães, e isso vale para os pais, obviamente, vem da expectativa fantasiosa de uma mãe, de um pai ideais, que na maioria das vezes não se cumpre, porque é só um ser humano com limitações, defeitos e frustrações e tudo mais, igual a todo mundo. Mas tenham certeza que é o pai e a mãe necessários para essa existência, para o projeto de vida que vocês escolheram. Perdoem essa mãe e esse pai pelas expectativas que vocês tinham ou têm. Aceitem o que eles têm para dar ou o que eles deram, com muito carinho. Agradeçam o que receberam e deixa seguir. E busca essa realização de outra forma. Às vezes vocês esperam dos pais uma atitude que eles não receberam, então eles não sabem o que fazer com isso. Eles não sabem falar. A maioria dos pais das pessoas que estão nessa sala são de gerações onde qualquer aproximação mais íntima com os filhos significava desrespeito. E o respeito era a coisa mais importante do relacionamento pais e filhos. A gente sabe que não é. Mas o respeito ligado ao medo, isso é distanciamento. Mas foi assim durante muito tempo, durante toda a história. Isso é uma coisa que mudou, não tem 100 anos. Então vem de geração para geração ao longo da história. Perdoem esses pais, sejam pais melhores, doem para seus filhos emoções melhores, tenham com eles relacionamentos melhores, porque amor, carinho e atenção nunca gerou necessidade de psiquiatra e psicólogo. As pessoas que precisam de tratamentos sempre é pelo inverso. Nunca ninguém adoeceu porque foi bem amado, porque recebeu atenção. Perdoem esses pais. Aceitem com gratidão no coração o que receberam, o que recebem. Entendam esse homem e essa mulher com um pouco de distanciamento e sigam a vida e vão buscar isso em outro canto. Não tem criança nessa sala, ninguém mais aqui está em idade de lamentar pai e mãe. Já passou o tempo, são adultos, vão cuidar da vida, vão desmamar desse pai e dessa mãe. Vamos desmamar. Vamos olhar para as pessoas, para a vida, com um olhar de adulto, com um olhar maduro. Eu sou responsável por mim, desde que eu nasci. E eu vou conviver comigo até morrer. Eu sou minha única e maior companhia. Por isso a importância do que o irmão diz sobre o auto-perdão. Você tem que se dar bem com você. É com você que você tem que se dar bem. É você que tem que se entender. É você que tem que se respeitar. É você que tem que se perdoar. Para ter uma vida mais leve, mais plena. E esperar menos dos outros, porque aí você assume a responsabilidade sobre a sua vida. E a única pessoa que tem responsabilidade sobre a sua vida é você. A única pessoa capaz de resolver seus problemas é você. A única pessoa que vai te apoiar a vida toda é você. Até porque ninguém dura para sempre. Não adianta se apoiar na mãe, no pai, no marido, na esposa, num filho, num irmão. Porque quando essa pessoa desencarna, e aí? Você vai se apoiar em quê? Você tem que se apoiar sobre as suas pernas. Isso não significa não amar, não gostar, não se entregar. Mas é preciso ter o limite de saber que dali em diante é comigo. E vocês sabem disso. Vocês sabem que por mais que vocês tenham um bom ouvinte por perto,
Quando vocês vão falar de uma dor, esse bom ouvinte não consegue sentir sua dor. Ele pode te compreender, ele pode aceitar, mas ele não vai viver essa dor com você. Ela é sua. A sua vitória, a sua maior alegria, mesmo dividida com alguém que torce muito por você, ele não consegue viver a sua alegria. Ela é sua. Então, da sua vida, cuide você. Se perdoe, perdoe a quem está em volta, para não botar um peso de responsabilidade que é a sua na mão de outra pessoa. Porque isso, de novo, gera mágoa, gera tristeza, gera frustração. E essas coisas, elas mal resolvidas, ao longo da vida viram doença. E aí vem uma cilada pior, que é na doença as pessoas acharem que aí então vão ganhar a atenção. E muitas pessoas têm ganhos emocionais na dor e na doença. E isso é terrível, porque nunca você pode ter alguém do seu lado que está ali, seja quem for, um filho, não importa, porque está com pena de você. Ou que você vire um peso na vida dessa pessoa. As pessoas têm que estar com vocês porque gostam de estar perto, porque gostam da sua companhia, gostam do que vocês trazem no peito, gostam da forma como vocês vivem, como vocês agem, do que vocês têm para falar. Tem uma palestra, que eu acho que o nome é Solidão, onde a gente fala sobre isso. A razão das pessoas que são sós. Está lá. Escutem lá para ver. Soltem essa brasa quente no chão. Se livrem desse peso. Fiquem mais leves para poder andar mais rápido na vida. Esses sentimentos ligados ao passado, eles atrasam o passo. Às vezes, uma porta muito boa se abre na vida e vocês não aproveitam porque estão tão debilitados, tão sem coragem, porque ficaram alimentando o para trás, que não adquiriram forças, habilidades para aproveitar aquela oportunidade que a vida está dando. Já vimos aqui muitas vezes isso acontecer. As pessoas perderem boas oportunidades, porque estão despreparadas, porque perdem tempo lidando com o passado que já passou, que já acabou, que não há o que fazer, e não construíram nada para frente. Porque é no hoje onde estão as únicas oportunidades que vocês têm de construir alguma coisa. Se vocês querem muito alguma coisa, perguntem a si mesmos o que vocês estão fazendo para alcançar, para atingir aquele sonho. Que movimento vocês estão fazendo para chegar no que vocês querem, para alcançar um sonho? Talvez vocês descubram que não estão fazendo nada, estão esperando que caia do céu, porque estão muito ocupados tratando de coisas que já passaram, que é uma inutilidade. Desperdiçando hoje, vocês vão continuar só tendo passados iguais. Porque o futuro vai chegar, vocês vão avançar e vão estar sempre olhando para trás, porque não estão construindo nada. Com a brasa quente na mão, queimando e não soltam. Então soltem essa brasa. Perdoem essas pessoas, perdoem essas situações por vocês, não é pelo outro, não importa o que o outro vai fazer com o seu perdão, se vai saber do seu perdão, não vai saber, isso não tem a menor importância. Você precisa largar esta brasa no chão, você precisa se livrar desse peso, você merece viver em paz consigo mesmo. E que pena que o outro não teve para dar o que você deu. É sinal de que você é mais rico, porque você tinha para dar. Não tem. Que pena para ele. Mas isso é um problema dele, não é seu. Que bom que você consegue raciocinar, que você consegue pensar sobre isso, rever suas posturas e não repetir mais. Que bom. O outro não consegue, que pena para ele, mas é um problema dele. O outro pode fazer o que ele quiser, ele só não pode fazer com você. E só quem pode impedir é você, se dando respeito e botando limite nas pessoas. Porque não adianta, por carência, você dizer sim a todo mundo, criar expectativas de que vai receber
muitas coisas em retorno, deixar de fazer suas coisas, de cuidar da sua vida, para atender os outros, para ser amado, porque não funciona assim. Então você deve fazer aquilo que você pode, aquilo que você quer, aquilo que você consegue, no seu tempo. Porque assim, quando você fizer, independente do retorno do outro, você está em paz, porque você deu porque você quis, você fez porque você estava com vontade, não tem expectativa nenhuma. As pessoas são amadas pelo que elas conseguem conquistar no outro. E não é dessa maneira que se conquista, servindo. Então faça o que você quer, quando você puder, quando você tiver disponibilidade e vontade. Senão não faça, diga não, não tem problema. Vocês sabem aqui. Você diz 10 sims para uma pessoa. O primeiro não que você diz acaba tudo. Todos os 10 sims que você diz viram lixo. Então já diz o não logo. Vai dar no mesmo. E você não perde seu tempo, não deixa de cuidar da sua vida e fazer as suas coisas. Não cria expectativa, não se magoa, não vai ficar com a brasa na mão. É egoísmo isso? Não, isso é autopreservação. Isso é responsabilidade com você, com a sua vida. Porque não adianta dizer, eu não cumpri aquele prazo, eu não fiz tal tarefa, porque eu estava ajudando fulano de tal. Claro, existem situações de exceção, um socorro, uma coisa, não estou falando disso. Estou falando daquelas atitudes de sempre. Quantas vezes vocês deixaram de fazer suas coisas para atender a necessidade dos outros? Ajudaram eles? Não. Vocês tiraram a responsabilidade da mão dele, assumiram para si, ele não aprendeu, ele não fez a parte dele, ele não cresceu, e também não vai te dar valor. Porque ele não viveu a experiência, ele não aprendeu, como é que ele vai valorizar isso? Isso é a expectativa da sua cabeça, que não vai dar em nada, só em mágoa. Então, tenham responsabilidade com vocês mesmos, com a sua vida, com as suas emoções, com as suas questões. Se não dá conta de resolver, busca ajuda profissional, isso não é vergonha nenhuma, mas se resolva. Pratique o autoconhecimento, pratique a meditação, tenha uma vida mais leve, tenha uma vida mais simples, tenham menos necessidades das coisas e das pessoas, das coisas, porque a vida é de muitos altos e baixos, nem sempre você vai poder ter as coisas que você precisa, e das pessoas porque elas morrem, então você também não pode depender de ninguém. Convivam, amem, troquem, se deem, mas não dependam, para não viverem com um buraco enorme no peito que ninguém vai encher, ninguém vai preencher. E tem buracos que nunca vão se preencher na vida. E tá tudo certo, tem que aprender a conviver com eles também, faz parte da vida. Aceite, conviva com eles. Um buraquinho aqui, outro ali também tá bom. É bom para lembrar que a vida não é perfeita, que as coisas acontecem, às vezes alheios à nossa vontade, mas na maioria das vezes por nossa responsabilidade. E isso vocês precisam ter em mente. A cada situação que vocês viverem, a cada situação que se apresentar, seja ela qual for, perguntar: por que eu criei isso? Qual é a minha participação nessa história? Quanto eu permiti que isso acontecesse? Quanto eu criei essa situação na minha vida com a minha mentalização diária de coisas ruins? Autorresponsabilidade. Então vamos pensar sobre isso, vamos tentar aliviar esse peso, soltar essas brasas no caminho, fazer um caminho novo, criar coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas, que vêm sendo adiadas, coragem para arriscar novos caminhos, novas profissões, novas ideias, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, porque no resultado bom ou ruim é vocês com vocês mesmos. Então, façam o que tiverem vontade, porque o dia de fazer é hoje, é o agora. Para frente não se sabe o que vai ser, para trás já foi. Agora é a hora de fazer alguma coisa. Aproveitem essa noite para refletir sobre isso, enquanto estão aqui envolvidos nessa energia maravilhosa da egrégora, que sempre ajuda a clarear os pensamentos. Boa noite para vocês, bom trabalho a todos.